Vamos lá? Efésios, capítulo 1. A supremacia de Cristo sobre a igreja. Supremacia de Cristo sobre a igreja. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 16. Nós vamos ler do 16 ao 23 a princípio, e depois nós vamos estar orando. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos separados, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste presente século, no passado ele disse, mas falamos agora, nesse presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Supremo, supremacia. Supremo que está acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Jesus tem a supremacia, ele é o supremo, ele está acima de tudo, de tudo. Nós já sabemos que por ele foi criada todas as coisas subsistem por ele, e tudo que foi feito para ele. Ele é o superior, ele é o supremo, ele está acima de tudo. E não só acima de tudo, mas também está sobre a igreja, sobre os santos. Entendam isso, vivam essa palavra em nome de Jesus. Quando Paulo escreve a carta para Éfeso, ele faz uma menção muito legal no versículo 16. Ele ora pelos santos, porque ele lembra dos santos. Uma coisa que a gente precisa entender diretamente para nós é que nós precisamos lembrar dos santos. Lembrar daqueles que Deus separou. Lembrar daqueles que creram. Por quê, pastor? Porque são esses que vão levar a verdade a outros. São esses que precisam de força para permanecerem firmes em levar o evangelho. Quem é o santo? Quem são os santos? Aqueles que foram separados pelo Senhor. Então, a oração que a gente faz na segunda-feira, a oração que nós fazemos aqui, a oração que nós fazemos na nossa casa, é primeiramente por aqueles que Deus separou para esta obra. Então, Paulo ele diz, eu oro, lembrando de vocês, eu oro, e não cesso de orar e de dar graças a Deus, porque ele lembra da fé que eles têm, mas a oração de Paulo é no intuito de fazer com que os santos tenham, olha o versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Quantas vezes eu já falei aqui que é necessário que a gente tenha conhecimento e que a gente peça conhecimento de Deus? Quantas vezes? Acho que todo culto eu falo a mesma coisa. Acho que eu nunca inverti a mensagem. Eu acho que eu falei assim, até para que Cristiano, você não quer pregar domingo, não? Que eu acho que o pessoal já está enjoado de me ouvir toda vez falar a mesma coisa. Mas a Bíblia, ela repete, para que fique gravado no nosso coração. 3 coisas são necessárias: o conhecimento que vem de Deus, a sabedoria que vem de Deus e a revelação que vem de Deus.
Você precisa, eu preciso de conhecimento, sabedoria e revelação. Sem conhecimento, não tem como nós caminharmos. Sem sabedoria, não tem como nós caminharmos. Muito menos sem a revelação que vem de Deus. O que nós precisamos? Conhecimento, sabedoria e revelação. Por quê, pastor? O versículo 18 vai continuar dizendo assim: tendo iluminado os olhos, como que eu vou enxergar se os meus olhos estiverem apagados, sem conhecimento, sem sabedoria e sem revelação? O conhecimento, a sabedoria e a revelação ilumina. É igual a questão do óculos, né? Para quem usa óculos. Fica sem o óculos. É um desespero. Tem dia que eu não gosto de usar. Por que eu não gosto de usar? Porque eu tenho que ficar tirando e colocando. Se fosse um óculos que eu usasse e não precisasse tirar, aí ficava tranquilo. Tira o óculos, bota o óculos, tira o óculos, bota o óculos. Mas alguém mandou uma mensagem, aí você vai responder a mensagem, bota o óculos. Aí você para de olhar e tira o óculos, né? Você quer olhar para frente. Eu olho com dificuldade. Estou vendo o rostinho de vocês tudo embaçado, porque eu estou olhando para frente. Quando eu olho para cá, eu vejo. Mas eu vou ficar tirando e colocando. Fica todo mundo embaçadinho, mas que eu enxergue. Mas o óculos, se você não tiver com o óculos, para quem tem a vista fraca, o que acontece? Você não tem discernimento certo daquilo que está escrito. Ok? Eu já tenho uma mania de achar o que é. Por exemplo, eu vou lendo um texto, e aí eu já acho que é o final, então eu já concluo ele sem eu acabar de ler. E nem sempre dá certo isso, porque isso é uma dedução, ok? E se eu estiver sem um óculos, eu começo a ler uma coisa, enxergando mal, quando chega no final, eu vou estar maldizendo, vou estar blasfemando, vou estar fazendo um monte de coisa, porque eu não compreendi verdadeiramente como é o texto. O que Deus nos traz é exatamente isso. Ele clareia a nossa mente, Ele coloca óculos espirituais para que a gente tenha conhecimento, sabedoria e revelação. Se nós não estivermos com a mente, com os olhos clareados por Deus, não tem como. Não adianta a gente andar. A gente vai viver cegamente por este mundo, falando igual as pessoas por aí, dizendo que muitas coisas não têm nada a ver, que o cristianismo é coisa do passado, que a Bíblia não evoluiu, que os homens escreveram as regras para conter o povo. E não foram homens que escreveram a Bíblia. O próprio Deus revelou a eles para que em todo o tempo ela fosse seguida. Os homens que escreveram a Bíblia não queriam nem seguir as mensagens que estavam escritas. Mas quando Deus se revelou a eles, eles não poderiam escrever outra coisa, porque era muito mais fácil viver as suas próprias vidas. Você imagina, você está com uma vida tranquila, de boa, aí vem um ser supremo acima de você e diz para você, você está errado. Não é dessa forma que eu quero que você viva. E aí você olha para ele, então tá bom, ou você segue ou você não segue. E aí ele vai falar assim, agora escreve o que eu quero que você escreva. E outra, nem todos vão ouvir você, mas deixa escrito como testemunha. E está escrito até hoje. Então, sem esses óculos, sem ser iluminado por Deus, não tem como a gente enxergar a palavra de Deus. Olha que coisa legal, versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, eu preciso de conhecimento para quê? Para ter esperança e fé. O conhecimento é que me ilumina os olhos para que eu tenha esperança. Quando eu tenho o conhecimento de quem é Deus, automaticamente vem fé no meu coração para confiar em Deus. Conhecimento, esperança. Conhecimento, fé. Ok? E a segunda coisa, sabedoria. Para quê? Para a minha vocação. Deus chamou vocês e instruiu vocês para um ministério, uma vocação, cada um de nós tem, seja no setor em que estivermos.
Então, nós precisamos de sabedoria para a nossa vocação. Se eu sou pastor, eu preciso de sabedoria para essa vocação. Se eu sou evangelista, eu preciso de sabedoria para esta vocação. Se eu sou diaconisa, eu preciso de sabedoria para essa vocação. Sem a sabedoria que vem de Deus, a nossa vocação, ela não serve de nada, porque nós vamos simplesmente fazer de acordo com aquilo que a gente acha. E como eu disse na quinta-feira, o que eu acho, me perdoem o modo como eu vou falar, mas é para ficar firmado no nosso coração. Não interessa o que eu acho. Me interessa o que eu acho, vou dar um exemplo. Quando a gente chega ali, né, Henrique? A gente olha para a obra, aí a pia vai ficar onde? Fala aí, Henrique. Não, acho melhor subir a pia. Não, sobe o cano, desce o cano. Isso a gente pode trocar. Mas em relação à palavra, o que eu acho, eu preciso me ajoelhar diante disso aqui e falar, Senhor, me diz o que o Senhor quer. Quando você fala assim, mas eu acho, aí ele vai falar assim, olha de volta. Ah, eu não acho mais não, tá bom. Seja feita a tua vontade. Não é assim? Porque é assim que Deus faz com a gente. É como se fosse um pai. Meu filho, você não está vendo que está dando errado. Mas, papai, eu acho. Você não está vendo. Criança gosta de mexer em tudo, né? Sem brincar com as crianças que estão aqui. Mas criança gosta de mexer em tudo. Se o pai não der limites, faz o que quer. Isso somos nós. Nós somos igual crianças. A gente olha para Deus e não concorda com Ele. Não concorda. No seu coração existe um mal. Entenda isso. Bota isso no teu coração. Se você não compreender isso, você não vai conseguir seguir esta vocação. Deus, eu não sei o que é certo. A minha vontade é essa. Mas que seja feita a tua vontade. Jesus não nos deu exemplo. Jesus não sabia qual era o seu caminho para a cruz. Jesus precisava dizer para Deus, passa de mim esse cálice. Imagina Jesus falando, passa de mim esse cálice, porque eu não quero cumprir isso, não. Não, Jesus disse, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita, se possível fosse, como é que é o texto? Se possível for, isso, né, passa de mim, não. Se possível for, passa de mim esse cálice. Olha o que Jesus está falando, se possível for. Olha Jesus olhando para a humanidade. Se possível for, aí olhou para o pastor, aí olhou para o outro pastor, aí olhou para Adão, olhou para o último pastor lá no último dia e seja feita a tua vontade, porque nenhum deles, de cabo a rabo, não vai cumprir o que eu fiz. Entende? Então, o que Deus quer de nós é que a gente venha ter conhecimento, esperança, sabedoria para a nossa vocação. O Senhor está te convocando. Peça a Deus conhecimento e sabedoria para que você possa saber se conduzir naquilo que Deus te chamou. Deus chamou cada um de vocês. Nem todos vão fazer a mesma coisa. Todos têm um chamado. Ajam com sabedoria naquilo que Deus, aonde Deus colocou vocês. E a revelação. O que é a revelação? A revelação nos leva à riqueza, a herdarmos a herança. A revelação é o ponto principal aonde nós podemos nos conduzir, porque quando Deus se revela a nós, a gente não tem dúvida do chamado, não tem dúvida de que conhecemos a Deus. Quando Deus olha para nós e diz, aqui está o ponto, você vai sem medo. E você tem recebido a revelação de Deus? Tem entendido que esse mundo vai passar e que ele tem uma herança para você nos céus? Aliás, o próprio menino que eu estava ouvindo, ele disse assim, as pessoas ficam esperando uma herança no céu. Ele dizia exatamente assim, uma herança no céu. Eu não quero viver herança no céu, eu quero viver agora a minha vida. Pode viver. Viva a vida de vocês agora, fiquem à vontade. Só que parece que, a todo o tempo que ele parece que foi de igreja, parece que não entrou na cabeça dele que ele vai morrer. E não só vai morrer, mas antes da morte vem o envelhecimento. Chega um tempo que a gente não tem mais prazer com nada neste mundo. A gente vive agarrado com as coisas e não tem nem prazer naquilo que a gente conquistou. Porque você não desfruta. Isso não entra na cabeça das pessoas. Não estou dizendo que a gente não pode desfrutar, desfrute.
A gente pode ir para uma praia, pode ir para uma casa de praia, a gente pode passear com a esposa, aproveitar o tempo enquanto está jovem ainda, que até os 60 ainda a gente está com vigor. Mas nós precisamos aproveitar com sabedoria, entendendo a nossa vocação, com conhecimento de Deus, que Ele tem nos dado. Deus tem se revelado a nós. Deus tem dado conhecimento a nós. Deus tem nos mostrado a nossa vocação. Haja, não pare e não tenha medo. Não tenha medo. O mundo vai tentar nos sucumbir. E vai chegar um ponto que vai parecer que acabou com a história dos cristãos. Mas isso em todo o tempo aconteceu. Tentaram calar. E quanto mais tentava calar os cristãos, mais crescia o povo de Deus. Em toda a história foi assim. Em toda a história. E você faz parte disso. Você faz parte disso. O Senhor te chamou. Amém? Vamos continuar. Assim, então, versículo 19. O poder de Deus sobre os santos. Esse é o ponto principal. O conhecimento, sabedoria e revelação vem porque o poder de Deus está sobre nós. Eu não estou dizendo uma provocação, eu não estou tentando provocar os irmãos para que vocês façam uma coisa sem o poder de Deus. Pela ideia de vocês, não caiam nisso. Vou fazer, o pastor mandou fazer, então vou sair daqui agora e vou fazer um monte de coisa. Não! Deus deu sobre os santos o seu poder. Está sobre nós o seu poder. É no poder de Deus que nós vamos andar. Versículo 19 diz assim, e qual a sobreexcelente, ele está falando da oração para que dê conhecimento, sabedoria, revelação, que dê a esperança, a vocação e a riqueza, e também ele quer dizer para nós que a sobreexcelência, que a supremacia do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação e força do seu poder, segundo a operação e força do seu poder, não segundo a sua força, não segundo o seu poder, mas segundo a sobreexcelente, a supremacia que está sobre os santos. É Ele que conduz você, é Ele que conduz a mim para operar segundo o querer dEle. Creiam nisso. Tem uma palavra que eu sempre falo com as pessoas, quando alguém me pergunta como que eu consegui deixar o erro. E a primeira coisa que eu digo para eles é, eu não consegui deixar o erro. Quem me tirou do erro foi o Senhor. E eles não veem graça nisso. Ninguém vê graça nisso. Quando eu digo assim, cara, no dia que você parar de tentar fugir, tentar agir pela sua força, de pedir a Deus, me tira, Deus te tira. Enquanto você estiver com a sua boca cheia do você acha que pode sair, você não sai. Se você sair, vai ser para fazer outra coisa. Você vai substituir o seu erro. Já viu? O cara tinha uma vida desregrada, estava quase morrendo, quase infartando, porque comia muito doce, muita bala de banana, amendoim, comia muita bala de banana, muito amendoim, enchia o fígado de gordura. É lá para trás, entendeu? A pessoa ia comendo muito amendoim. E ia chegando um dia que, cara, o médico fala para ela, ou você para ou você morre. E aí, dá um estalo na mente dela, fala assim, cara, não posso morrer. E aí começa a malhar e a comer alface e tomate. Aí o sangue começa a ficar fininho. Olha o que eu fiz pela minha vida. Gente, solução boa, mas isso não quer dizer que ela converteu, que a vida dela é outra em Cristo. Não, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixou de ser gordinho, agora é magrinho. Nossa, não fumava, agora faz outra coisa, exercício físico, porque não fuma mais. Cara, isso é o dever de todos. Todo cidadão deve parar de fazer as coisas que te levam a ficar doente para ficar sadio. A Luli fica dizendo que eu tenho que ficar pulando lá no trampolim lá. Trampolim, como é que é o nome daquele negócio? Bungee jump, porque eu bebo muito café com leite com açúcar. Com 3 colheres de açúcar, eu já diminuí, 2,5.
2,5. Já não são 3 colheres de açúcar. Isso. Vamos chegando. De meio e meio, a gente esvazia o açúcar do café. O pudim não tem nada a ver com essa história. Mas eu já tenho sentido que está ruim. Eu não posso mais comer tanto de noite. Mas isso não quer dizer que eu vou me tornar espiritual, porque a Luli disse que eu tenho que fazer exercício. A única coisa que vai ser bom para eles, que eles não vão precisar cuidar de mim quando eu estiver velhinho. Porque eu já falei com o Paulinho que se ficar ruim do meu lado, ele que vai trocar minha fralda. Viu os velhinhos fitness? Deixa eu parar de falar bobeira. Mas é só para a gente poder entender. Não confundam as coisas. O que é espiritual é eu entender que o poder de Deus vem sobre a minha vida e muda o meu pensamento, muda as minhas atitudes, porque Ele me revelou a sua vontade. Eu olhei para mim e disse, caramba, eu não posso mais fazer isso, eu estou desagradando a Deus. Deus me ajuda a não te desagradar. É diferente. E aí, quando você fala para as pessoas, você diz, Deus mudou a minha vida. Eu ouvi uma palavra e eu me esforcei para mudar a minha vida. Deus mudou a minha vida. É o poder de Deus em agir em mim. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Eu disse, Deus, eu não consigo. Ela é prova disso. Quantas vezes ela veio falar comigo e eu disse para ela, eu não consigo, eu não sei nem mais o que fazer, porque quantas vezes eu tentei voltar para casa e não conseguia, não tinha força. E eu falei, Deus, o que eu faço? Eu não sei. Aí ele falou assim, agora você entendeu, quem faz sou eu. Ele me tirou de onde eu estava e estou aqui até hoje. Ele fez. A nossa confiança do crente, do santo, está no Senhor. É para dizer, Deus, eu me rendo à tua vontade. Me ajuda, se tem algo que nós não conseguimos deixar de fazer, pede a Deus direção. Pede a Deus com clamor, Deus me ajuda, me separa para a tua obra. E Ele faz, Ele vai arrumar outro caminho. Quando você vê, eu estava ali, agora não estou mais. Quando você vê, Ele mudou. Essa é a atitude do cristão, que tem sobre ela a supremacia de Cristo, o poder de Cristo sobre você. Somos nós, a igreja, que precisa ter o poder de Deus sobre a sua vida. Versículo 23, do 20 ao 23, vai falar que é Cristo o Supremo. Ok? Vamos lá. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Por que Cristo é o Supremo? Por que Cristo está sobre a igreja? Por que a supremacia de Cristo tem que estar sobre a igreja? Porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e quando subiu aos céus, aonde Ele está? À direita de Deus. Não é porque o braço humano, quer dizer que todo o poder lhe foi concedido. Cristo tem o direito de fazer como quer, de comandar como quer, e sobre Ele sujeitou todas as coisas. É o braço direito de Deus. É a Ele que olhamos, é nele que nos conduzimos, é a Ele que nos rendemos. Versículo 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também nos... Isso quer dizer que não tem criatura nenhuma que esteja acima de Cristo. Nenhuma, em lugar nenhum. Ninguém pode dizer sou maior do que Jesus. Ninguém. Deus deu autoridade. Ele é o mordomo fiel. Lembra do que a gente tem pregado? Ele que tem o direito na casa. Ele não só tem o direito na casa, como ele tem direito de distribuir os mordomos na casa dele como ele quer. Olha a continuação da leitura, diz assim, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da
igreja. Deus o colocou à sua direita e colocou ele como cabeça da igreja, como principal, como a mente brilhante, como aquele que pensa pela igreja. A igreja não pensa por si só. Eu não posso ficar inventando coisas para agradar a Deus. Cristo tem que dizer o que é para ser feito na igreja. Alguns dizem que, não, se eu não fizer alguma coisa para Deus, eu ouvi esses dias e eu pensei que em alguns lugares eu não ouviria isso. Não, eu ouvi que a gente precisa surpreender Deus. Meu Deus do céu, e o pessoal ainda tem essa mentalidade de surpreender Deus aonde? Entende o que é eternidade? Eternidade é incompreensível, mas o tempo está contido na eternidade. Vamos dizer, está aqui a eternidade. Deus está na eternidade, né? Grandão assim, tipo eu, grandão. E aqui está o tempo, presente, passado e futuro. Na eternidade. Deus está no presente, no passado. Passado, obrigado. No passado, no presente e no futuro. Está aqui, à sua vista. Ele está vendo Adão e está vendo o último cidadão. Do começo ao fim, está aqui. A eternidade. Isso é a eternidade. Não tem tempo na eternidade. Não tem chuva, não tem calor, não tem sol, não tem dia, não tem nada. Tem tudo que ele criou. Passado, presente e futuro. Está aqui, diante de Deus. E ele agora dá a sua supremacia a Cristo, que vem ao mundo nos nossos tempos, para que a gente possa olhar para ele como homem e ver o nosso mordomo fiel, o Cristo, que é o cabeça da igreja, e nos guiarmos por ele. Versículo 23 vai dizer que é o seu corpo e plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, o que Deus fez? Colocou Jesus à sua direita. Jesus veio como homem, porque a palavra, foi lido no começo, estava no princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus disse, haja luz e houve luz. Estava lá Jesus. E o poder do Espírito moveu as coisas e aconteceram. Só que o homem não viu Deus. Aí vem Jesus ao mundo. A palavra vem ao mundo. E ele vem como homem. Vem como homem, normal, igual todo mundo. E aí o que Jesus faz? Vai além dos homens, não peca. Sublime, sem pecado. E por Jesus não pecar, teve o direito de morrer pelos nossos pecados e quando ressuscitar está à direita de Deus. E aí, por causa de que Cristo está à direita de Deus, ele se tornou cabeça da igreja. Sendo ele o cabeça, o que somos? O corpo de Cristo, que se move pelo cabeça, que se move segundo a ideia dele e não segundo a nossa ideia, porque a supremacia de Cristo está sobre os santos. Para terminar, Efésios, aí também, capítulo 3, vamos ler a partir do 17. Para que Cristo, chegamos lá? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. A fé veio sobre nós, o conhecimento, a esperança. Então, que Cristo habite no nosso coração pela fé. Nós cremos, nós nem o vimos, nós nem sabemos como que é, mas nós sabemos, porque a fé foi depositada nos nossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, firmados em amor, fundados ou firmados em amor, ele nos dá a certeza para quê? Para que a gente possa compreender de novo o conhecimento, e não só compreender, mas compreender perfeitamente, não é com sombras, nem variavelmente, é perfeitamente. A fé nos faz compreender perfeitamente. Eu volto a dizer perfeitamente, porque as pessoas estão com a loucura de dizer que eles acham. Se acha, não entendeu perfeitamente, porque foi escrito para que a gente pudesse caminhar por este caminho e não por outro. Então, a fé que foi estabelecida no nosso coração nos deu chão em Cristo, nos firmou em Cristo, no amor de Cristo, para que a gente possa perfeitamente compreender com todos os santos não é todos da igreja,
Tá bom? Eu preciso deixar claro isso. Nem todos são santos. E não é santo de estátua. É santo de separado. Santo de eleito por Deus. Santo de esse é meu. Santo de aceitei Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Esses são os santos. Tem aqui, tem ali na esquina, tem lá no Japão, tem lá na Indonésia, tem santos espalhado pelo mundo. Não é a casa, não é a presbiteriana, não é a Assembleia de Deus, são os santos, aqueles que foram separados por Deus. Compreender com todos os santos. O que nós vamos compreender juntos? O quê? Qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Em suma, a eternidade. Está além do nosso entendimento. Ele quer que a gente, através da fé, do amor que vem de Cristo em nós, nós possamos compreender a altura, Calma aí, deixa eu ler para ficar legal. Qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede, vai além do entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Exceder o entendimento. Lembra que eu falei no começo? As pessoas estão presas aos seus entendimentos, aos seus prazeres. E eu digo com toda certeza, é prazer o que elas têm. Cometer pecados para satisfazer a sua vontade é prazer. É prazeroso para eles. Mas quando Cristo vem sobre nós, a nossa mente abre. E a gente começa a ver a eternidade, começa a ver que Deus está além disso tudo aqui. E aí o nosso coração entra na paz de Cristo. Não transcende igual algumas pessoas entram em como é que é o nome daquele negócio? Em transe. Estou em paz agora. Vou pensar numa cachoeira. Vou pensar. E não tem nada a ver com isso, não. Vai além. Você passa pelas lutas, pelas provações e você está em paz, porque Cristo está sobre a igreja. Cristo é o supremo. Cristo tem a supremacia sobre a igreja e nós temos paz nele. E vai além do entendimento humano e você tem o dever de manifestar isso para as pessoas. Diz, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A esse, glória na igreja. A esse, Jesus, glória no seu corpo, na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. É claro, glória a Deus na igreja, por causa de Cristo Jesus, para todo sempre. Amém. A supremacia de Cristo está sobre nós. E Deus te chamou. E Ele quer te dar conhecimento, sabedoria e revelação. Ele quer te dar esperança, vocação e a herança que vem de Deus. Porque Ele está sobre nós. Igreja, não olhe para as circunstâncias. Não olhem para número, não olhem para a situação, olhem para Cristo. Olhem para Cristo. Cristo fez uma obra maravilhosa com 12. Ele quer fazer uma obra grandiosa, apenas contigo. Deus pode mover muitos através de uma pessoa, sendo você, igreja. Crê em Cristo, adore a Cristo e ame a Cristo. O nosso Supremo, o nosso mordomo fiel, o nosso sumo sacerdote, o nosso sumo pastor.